Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Hoje a gente começa com mais um tema que é muito importante para o nosso estilo de vida e, acima de tudo, para a nossa salvação, para o nosso dia a dia. A gente vai falar sobre um tema hoje, nós selecionamos um novo tema que fala sobre o novo nascimento. E eu pergunto para você o seguinte: por que falar novamente sobre o novo nascimento? Evangelho de São João, no capítulo 3, fala sobre isso. E a gente vai abordar esse tema. Após esse rápido intervalo, eu vou dizer para você por que aqui no Verdades para o Tempo do Fim, que é a temporada que a gente está apresentando, a gente vai trabalhar mais uma vez o tema sobre o novo nascimento, que é tão importante para cada um de nós. Eu espero você, não sai daí, você tem pelo menos 30 segundos para mandar um convite para os seus amigos assistir mais uma Escola Bíblica que está só começando. Espero você. Começando mais uma semana junto com você, que bom ter a sua companhia e saber que tem gente que está assistindo essa temporada desde o início. A gente está começando ainda, né? Na verdade, é a terceira semana que a gente está junto aqui e, claro, a gente sempre trazendo temas diferentes e abordando temas que tocam com certeza o nosso coração. O tema que a gente vai abordar hoje é o quarto estudo dessa revista que a gente está oferecendo para você, que é o tema da temporada Verdades para o Tempo do Fim, tá? Se você quiser estudar, então, o tema dessa semana, é a terceira semana que a gente está estudando, só que é o quarto tema, tá bom? Então, você que já tem essa revista, você vai estudar junto com a gente aqui um tema muito importante, que é sobre o novo nascimento. Eu vou até mencionar para você direitinho aqui, para você que está chegando agora, o milagre do novo nascimento. Eu acho que o pessoal das câmeras aqui pode pegar essa imagem, que é bem interessante para você que já tem esse material na sua casa também, tá bom? É uma temporada muito importante porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa realidade hoje, em 2021, dramas pessoais, questão de mudança de vida, questões de necessidades também que nós temos de estar ao lado de Deus. Que Deus nos fortaleça e nos ajude de uma maneira muito profunda também, tá bom? E eu quero agradecer as pessoas que têm assistido a gente do Brasil, fora do Brasil também. E olha, esse final de semana aconteceu o seguinte: muita gente entra em contato com a gente pedindo: pastor, por favor, manda abraços aí, minha avó, meu tio, meu familiar. E eu vou começar selecionando alguns aqui que me mandaram com muito pedido do coração aqui. A Gisele Batista dizendo o seguinte: pastor, manda um abraço, por favor, um abração e um beijão para o meu amigo Galdino Nunes. Ele não perde nenhum programa Escola Bíblica. Um abraço então para o Galdino, para a Gisele que mandou essa mensagem aqui também. O Hernando diz o seguinte: olha, um abraço para a Alessandra, pastor. A Alessandra Santos Maia de São Luís, no Maranhão também. A Adriele Dias, pede que eu mande um abraço para a mãe dela também, a Maria Dias, que está acompanhando, são do Rio Grande do Norte, de Ares, Rio Grande do Norte. O Geraldo Larosa também diz o seguinte: eu estou sempre ligado em Escola Bíblica, é muito bom, sou do Rio do Sul, Santa Catarina, que entrou em contato com a gente. Por fim, pelo menos tem mais abraços aqui, mas alguém que escreveu agora: pastor, por favor, manda um abraço para os meus tios, o Paulinho e o Ló. E quem mandou essa mensagem foi a Gabi, que entrou em contato com a gente também. Muita gente em todos os cantos do Brasil. Não se esqueça que você pode assistir o Escola Bíblica, onde a gente estuda a Bíblia de uma maneira interativa aqui, tanto pelas redes sociais quanto pela Novo Tempo também, tá bom? TV Novo Tempo em vários canais abertos no Brasil, canais fechados e parabólica também. Vamos ao tema da semana? Então, o tema da semana, novo nascimento, e a gente começa, claro, abrindo o nosso coração para que Deus fale com a gente mais uma vez, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse encontro, por mais esse tema, porque o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem falado ao nosso coração em cada encontro aqui. A Tua palavra é sempre viva, sempre real, dinâmica.
e toca o nosso coração. Que não seja diferente hoje, que a gente termine esse estudo de fato entendendo qual que é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que esse programa aqui não é um programa de sermão, né? Embora a gente tenha algumas ênfases mais ao coração, de alguma maneira, mas é o momento da gente conversar, dialogar e pensar no tema. Eu me lembro, conversando com você, que um tempo atrás, eu não me recordo o nome do pregador, mas eu me lembro dessa história. Era um grande pregador que havia pregado em vários continentes do mundo, e somente sobre João 3, que fala sobre o novo nascimento, o relato, a biografia dele conta que ele havia pregado mais de 300 sermões diferentes, tá? Ele havia pregado, obviamente, milhares de vezes o sermão sobre o novo nascimento, mas ele montou mais de 300 sermões com características diferentes, com argumentos diferentes sobre esse mesmo tema. E certa vez um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, um dos seus membros de igreja, chegam para ele e perguntam: pastor, por que tantas vezes pregando sobre o novo nascimento? Por que falar sobre o novo nascimento mais uma vez? E eu pergunto para você que está em casa aí, né? Você já ouviu tantas vezes, quem sabe você que é um cristão católico, evangélico, ou você que de repente não tem uma denominação, mas já ouviu a Bíblia mencionar, pregações aqui na Novo Tempo, quem sabe na sua igreja, ou alguém em algum outro contexto falar sobre o novo nascimento, a necessidade de a gente nascer de novo. Você faz essa pergunta: por que estudar novamente sobre isso, né? Eu achei interessante a resposta daquele pregador. Ele olha para aquele jovem. Eu queria que você imaginasse esse pregador olhando para mim agora, ou olhando para você, e respondendo essa pergunta dizendo assim: eu prego tantas vezes sobre o novo nascimento, porque você ainda não nasceu de novo. Você é uma pessoa tradicional de uma igreja? Você é um líder religioso? Você é um pastor, um padre? Você é alguém que conhece da Bíblia? E a pergunta direta e dura é: e daí? Todos nós precisamos nascer de novo. A mensagem dessa semana vem para nós, que já ouvimos tantas vezes, mas quem sabe não tivemos um encontro real. A gente conhece de Bíblia, a gente às vezes tem um contato com a palavra de Deus, estuda, ou você tem estudado aqui, mas falta um diferencial, que é o novo nascimento. O novo nascimento é o centro do que nós chamamos de justificação pela fé. Você sabia disso? Onde nós somos justificados, perdoados, agraciados pela salvação em Cristo Jesus. A gente precisa ter uma visão muito equilibrada sobre o novo nascimento, sobre esse assunto. Existem dois extremos sobre esse assunto. Existem duas possibilidades que acontecem. Uma, das pessoas acharem que a graça é uma graça barata, que o fato de Jesus me perdoar, me aceitar, faz com que eu possa viver a vida de qualquer jeito. Um outro extremo é a salvação pelas obras. Eu acreditar profundamente que eu preciso fazer algo para ser salvo, que é impossível alguém receber alguma coisa de graça de fato. E a gente vê muitas religiões, muitas denominações que colocam dentro do coração, e mesmo que inconscientemente, a gente às vezes acredita que tem que fazer alguma coisinha para ser salvo. Você pensa assim? Nós já falamos antes, seguramente, e eu vou falar novamente para você, quanto mais nós falamos desse assunto, mais nós exploramos várias facetas dele, várias áreas dele, para deixar muito claro para a gente que não existe nada que a gente faça que garanta a nossa salvação. Nós vamos começar estudando sobre um personagem aqui que é Nicodemos. Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus e a gente encontra esse encontro de Nicodemos, que era um dos fariseus, um dos principais, um dos 70 grandes líderes da época, um conhecedor da Torá, da lei de Deus, o nome dele era Nicodemos. Se a gente pudesse resumir em uma frase o novo nascimento e a relação dele com Nicodemos, é uma transformação da nossa vida pela graça divina. E de repente Nicodemos tem um encontro com aquele que poderia promover essa graça, que é Cristo Jesus. A gente vai trabalhar nessa semana esse tema,
E primeiro eu quero perguntar para você, você conhece Nicodemos? Já ouviu a história de Nicodemos? Vamos tentar trabalhar um pouquinho a história dele para a gente falar sobre salvação, sobre novo nascimento? Como eu mencionei, ele foi um fariseu, um membro do Sinédrio, um mestre da lei, conhecia a lei como ninguém. E segundo o Evangelho de João, ele se impressionou com Jesus. Você vê aqui uma imagem de Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete, doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Quando a gente fala em fariseu hoje, a gente olha negativamente um fariseu, né? Mas naquela época, um fariseu era um homem de destaque, distinto. E quando Nicodemos tem um contato com Cristo Jesus, ele não estava esperando necessariamente um milagre. Foi numa noite, ele foi até Jesus, porque ele era um homem proeminente, um homem que se destacava na sociedade, e você possivelmente já ouviu esse argumento, essa linha de interpretação. Ele resolve ter um encontro com Jesus, porque ele ouve falar daquele homem simples, mas que chamou a atenção dele. Só que ele não podia se expor, ele não podia dizer que ele, um homem de destaque na sociedade, estava procurando um homem simples para conhecer acerca dele. Ele não estava procurando a razão do cristianismo, porque ele pensava que ele já estava vivendo segundo a vontade de Deus, porque ele fazia tudo certo. Ele, como um membro de um grande destaque de uma comunidade, do conselho que regia os judeus, um religioso que não conhecia a essência da religião. Então, aí que está a questão. Quando a gente fala em novo nascimento, mais do que simplesmente, isso a gente tem que colocar no nosso estudo, mais do que simplesmente conhecer biblicamente doutrinas, é a gente conhecer a essência da religião, que é o encontro com Jesus. E ele passa a ter aquele encontro com Jesus. Ele sabia que qualquer necessidade em particular que ele tinha, não poderia ser preenchida por ele mesmo. Ele foi atraído pela simplicidade de Jesus, pela lógica dos argumentos de Jesus. Olha, eu quero mencionar uma coisa para você. Olha só, imagine um homem do alto escalão como Nicodemos. Nicodemos, ele conhecia da Bíblia, mas de repente ele vê um homem simples, que expulsa demônios, um homem que cura, um homem que ressuscita os mortos, e ele fala assim, poxa, eu tenho que encontrar esse homem, eu tenho que conhecer esse homem. E o que ele faz, para a gente pausar esse primeiro momento aqui? Ele começa a elogiar Jesus. A gente vê em João capítulo 3, nós não lemos ainda, a gente vai ler alguns textos, mas em João capítulo 3 diz assim que ele começa a elogiar Jesus. Só que quando a gente faz uma análise do texto, a gente entende o contexto ali, ele elogia Jesus, na verdade, buscando um elogio para ele. Ele diz assim, mestre, o senhor só pode ter vindo dos céus, da parte de Deus, porque para fazer o que o senhor faz. Certamente Nicodemos estava esperando assim, Jesus dizer para ele, olha, eu vou dizer para você, na verdade, você que é um grande mestre, você que é um conhecedor das Escrituras. Nicodemos elogia Jesus, tentando sugar de Jesus algo, e quando ele imagina que, quem sabe, Jesus vai ser agradável às palavras dele, Jesus crava no coração dele uma mensagem, a mensagem do novo nascimento. A gente vai dar uma pausa agora e a gente vai trabalhar esse segundo bloco exatamente falando sobre as palavras de Jesus para Nicodemos, a necessidade de nascer de novo. Espero você, é bem rapidinho, a gente volta já. De volta na temporada Verdades para o Tempo do Fim, a gente falando sobre o novo nascimento, estudando uma temática bem interessante aqui. Eu ofereci para você essa revista, que muitos já têm. Se você não tem ainda, é só entrar em contato com a gente. Existem duas maneiras, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, infelizmente não tem como a gente
anotar, enviar para você, mas manda um WhatsApp para a gente, você está vendo o número aí, tá bom? 12982444449, ou liga para a gente agora, que a gente vai anotar os seus dados. Tem uma telefonista nesse momento ali, uma secretária eletrônica, ou melhor, né, fora do horário convencional de atividade, vai registrar os seus dados e depois vai pegar o seu endereço para enviar para você, tá bom? Eu quero fazer um convite. Você sabe que esse mês de maio é um mês de comemoração dos 15 anos do Anjos da Esperança. E Anjo da Esperança é aquela pessoa que apoia Novo Tempo, que permite com que cada pessoa que assiste o Escola Bíblica ou qualquer outro programa tenha esse material que eu ofereci para você. Então, sábado, não se esqueça, sábado a partir das 8 horas da noite, né, a partir das 20 horas, Arautos do Rei, alguns apresentadores também, comemorando esses 15 anos do Anjos da Esperança, e o convite é feito especialmente para você, tá bom? Não perca, e você é um convidado mais do que especial. A gente está falando sobre o novo nascimento, e eu comecei falando sobre Nicodemos, que é a representação clássica do Novo Testamento acerca do novo nascimento. Nicodemos, ele contava, diríamos assim, com uma estimulante discussão teológica, né? Ele chega para Jesus, ele abre o coração para Jesus, ele percebe que Jesus faz algo, Jesus toca na ferida dele, na verdadeira necessidade. Isso a gente encontra em João 3, verso 3, que você já vê na tela aqui, né? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando aqui. Essa mesma mensagem para Nicodemos é uma mensagem para nós também. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você pode ter 60 anos de igreja, você pode ser uma pessoa que conheça da Bíblia, que procura, de alguma maneira, intelectualmente desenvolver cada vez mais, mas é o relacionamento com Deus que faz a diferença. Em verdade te digo, né? Jesus, ele diz assim: em verdade te digo, em resposta a isso, ou digo a verdade, ou digo mais uma vez em algumas versões. Essa verdade é repetida várias vezes, né? Porque Jesus faz questão de dar ênfase, despertar Nicodemos para dar uma atenção sincera. Disse Nicodemos a Jesus: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Eu gosto muito desse livro, Desejado de Todas as Nações. Olha o que diz esse texto. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer a tua curiosidade, mas ter um novo coração. O que Nicodemos precisava não era de curiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A gente está conversando. Não adianta você matar a sua curiosidade sobre um tema que a gente tem estudado hoje ou qualquer outro tema. Pastor, eu sou curioso para conhecer Apocalipse. Mas e a sua decisão? Não, pastor, eu quero conhecer, eu quero saber, sem compromisso. A mensagem bíblica central de Gênesis a Apocalipse é o novo nascimento, é o encontro com Jesus como Nicodemos teve. Nicodemos, ele quis saber como é que um homem pode nascer de novo. E Jesus não respondeu necessariamente qual era o novo nascimento, nem disse em que lugar deveria acontecer. A gente lê João 3, 7, 8, que diz o seguinte: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se tudo que nós trazemos ao mundo com a gente, ou melhor, tudo que a gente traz no mundo com a gente, é contrário àquilo que é espiritual. A nossa natureza, a nossa vontade, o nosso desejo, né, tudo é distante de Deus. Não é pelo fato de Nicodemos conhecer a Bíblia, né? Ele era um conhecedor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que fazia dele uma pessoa convertida num novo nascimento. Essa espiritualidade, diz o texto aqui, Jesus conversando com ele, dialogando com ele, ela é possível através do Espírito Santo. Então não é de admirar que o novo nascimento ele é indispensável. Por que o novo nascimento é indispensável? Porque não depende do homem, depende da ação do Espírito Santo na vida do homem. O novo nascimento é como o vento, diz a Bíblia.
Jesus diz que a gente não pode ver, mas os resultados são evidentes na vida de alguém. Eu gosto muito de pensar da seguinte maneira, nesse estudo que a gente está fazendo, nessa reflexão aqui. Jesus, ele tem as suas bases, Jesus, ele tem os seus elementos, Jesus, ele tem as normas de conduta, Deus tem as suas leis. Tem ou não tem? A gente já estudou sobre isso. Deus tem as suas leis. Deus estabeleceu, e ele não pode ter uma lei diferente para um e para outro, padrões diferentes, ele tem a norma de conduta. Só que é o seguinte, a forma como Deus usa isso é diferente com cada pessoa. Os princípios são os mesmos, as normas, os valores, as morais de Deus ou a moral de Deus, mas a maneira como Ele trabalha com cada pessoa é diferente. O Espírito Santo, Ele trabalha com cada pessoa de uma maneira. Existem pessoas que se convertem através de uma mensagem de saúde. Existem pessoas que se convertem através de uma mensagem profética. Existem pessoas que se convertem lendo sobre a vida de Jesus. Mas o novo nascimento é algo que a gente pode conseguir através de nós mesmos. Pode ou não pode? O que você acha? João diz isso, responde para a gente. João 1, 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não é natural da gente querer fazer as coisas boas. Se você está assistindo esse programa agora, se eu estou apresentando ele, é tudo pela graça de Deus. Esse milagre, para que ele aconteça na nossa vida, a gente precisa fazer só uma coisa, permitir. E aí chega num ponto que a gente tem que discutir em outros momentos também. Mas muita gente pergunta, pastor, o que eu faço de verdade para me converter? O que a Bíblia fala? Existe algo que você deve fazer. Pastor, você acabou de dizer que eu não posso fazer nada para me converter, para ter um novo nascimento, para ter uma vida nova. Você tem que fazer algo, é se relacionar com Deus, é abrir o coração. Isso cabe a nós. A escolha, a decisão. Mesmo a fé é Deus que coloca. Bater na porta é Deus que bate. Agora, abrir a porta cabe a nós. Aí Deus vai fazer essa transformação. Então, muita gente fala assim, o que eu tenho que fazer, pastor? Isso, e eu vou abrir o coração com você mais uma vez. Eu começo a semana falando sobre isso, né? Abrindo o coração. Quanta gente pergunta, pastor, o que eu faço para nascer, para ter uma vida diferente? Uma coisa, peça para Jesus no final desse programa, né? Milhões de pessoas creem que nós temos que aperfeiçoar a nossa vida sozinhos para ficar livre dos hábitos ruins, fazer alguma coisa para purificar a nossa vida, dar alguma contribuição antes de a gente ir até Jesus. Mas eu quero encerrar aqui com um texto. De repente a gente lê até o outro também. Olha o que Pedro fala sobre esse assunto. 1 Pedro 1, 23, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, segundo Pedro, segundo ele, o nascer de novo é estimulado pela palavra de Deus. É o contato com a Bíblia que faz com que a gente tenha um encontro com Cristo e haja uma transformação. Não existe outro caminho para isso. É a palavra de Deus agindo na nossa vida. E esse renascimento é inquestionável. É um milagre que o Espírito Santo opera, como a gente leu também, de uma maneira que a gente não sabe como, individualizada, dentro de cada realidade. Eu sei que tem gente agora que nasceu num condomínio de luxo, tem gente que nasceu numa comunidade, uma favela, como muitos dizem. Pessoas de lugares diferentes, contextos diferentes, mas que precisam de uma coisa só, abrir o coração. Isso faz com que a gente faça algumas perguntas, e eu quero deixar essas perguntas para você pensar hoje aqui. Que espécie de vento é esse que move o nosso coração? Que espécie ou que maneira que o Espírito Santo age em nós? O que realmente acontece quando o homem experimenta essa obra da recriação,
quando Deus trabalha no coração do homem. Amanhã a gente vai começar falando um pouquinho o que Paulo fala sobre esse assunto, o que ele escreveu sobre o que acontece no coração do ser humano quando ele tem um encontro de fato com Jesus. O novo nascimento é o tema dessa semana. Que Deus te abençoe e não se esqueça, amanhã a gente tem mais uma vez um encontro aqui marcado para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte, a gente estuda a Palavra de Deus, é a maneira interativa, porque como a gente disse no programa exclusivamente de hoje, é a Palavra de Deus que faz a mudança na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida também. Nós vamos orar agora, vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que a única coisa que temos que fazer é abrir o nosso coração, é estarmos dispostos para que o Senhor age em nós e a consequência natural de uma vida nova de fato aconteça. E nós queremos começar essa semana estudando esse tema tão importante, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, abrindo o nosso futuro para que o Senhor dirija, que o Senhor conduza, que o Senhor faça a Tua vontade. E se por um acaso nós estamos sendo duros, que o Senhor toque o nosso coração e faça o melhor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.